Olá! O nosso programa de entrevista de hoje recebe com muito prazer Karen Isidro, coordenadora do PROCON local, aqui da nossa cidade de Bento Gonçalves. Vamos conversar com ela hoje a respeito desta importante atividade, do funcionamento e, consequentemente, como as pessoas que nas suas relações de consumo pretendam ter conhecimento, buscar informações, principalmente buscar a sua defesa, como devem agir. Boa noite, Karen. Prazer te receber aqui. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Karen, nós sabemos que com o Código de Defesa do Consumidor de 1990, uma das boas coisas que o Collor fez, talvez entre as poucas que dizem que ele fez, foi a lei que protege as relações de consumo, em especial, obviamente, o consumidor. E naquela oportunidade, então, foram criados os PROCONs. Para quem nunca ouviu falar em PROCON, não sabe do PROCON, do que é o PROCON, o que é o PROCON? Bom, o PROCON, a princípio, ele é um órgão que defende e protege o consumidor. Como uma relação de consumo-consumidor é considerado a parte mais frágil da relação, nós estamos, então, o órgão municipal está aqui para ampará-los. Nós, em Bento Gonçalves, temos uma boa estrutura do PROCON, né? Sim. Quantos tem na equipe, no atendimento interno, externo? Qual é a estrutura que nós temos? A estrutura hoje do PROCON, nós somos em 9 profissionais, tá? Temos o fiscal, né, que faz o trabalho na rua, que ele tem um ajudante, basicamente é o atendimento interno mesmo, né, que são as demandas, as reclamações. Eu me lembro, Karen, quando surgiu, né, o PROCON, essa proteção efetiva dada pelo órgão público aos consumidores, eu me lembro assim que houve muita revolta na época, os consumidores queriam bastante essa proteção e os fornecedores de produtos e serviços não tinham gostado muito dessa ideia. Eu te pergunto o seguinte, a função do PROCON, a atuação do PROCON em Bento Gonçalves, já poderíamos colocar assim, tem uma atuação mais de orientação, de punição, de processamento, qual é a linha que tem sido adotada pelo PROCON? Em primeiro momento, é mais a orientação. A gente trabalha mais no quesito de orientação tanto do consumidor quanto do fornecedor. A gente não deixa desamparado também o fornecedor. É dever dele de saber das leis, mas tem muita coisa que eles desconhecem. Então a gente orienta. Punição, sim, punimos, mas não no primeiro momento. Depende muito também do tipo de infração. Tem infração que cabe, vamos dizer assim, a primeira visita, mas tem infração que não cabe a primeira visita e a gente tem que punir realmente. O PROCON, então, como eu já comentei contigo, a gente tira bastante dúvidas de consumidores, a gente tem uma relação muito boa tanto no município quanto com os PROCONs colegas, que a gente tira por base numa relação de ter procedimentos, parâmetros iguais, né? Sempre de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, nunca longe da lei, sempre com a lei a nosso lado. A maior punição, ou a única, não sei, que nos esclarece, diz respeito à multa. A multa é uma prática muito comum. A multa é uma prática mais usual, né? Mas tem outras punições? Tem outras punições. Quais seriam? A gente pode, inclusive, a mais drásticas, vamos falar assim, né? Fechar um estabelecimento, dependendo das circunstâncias, né? Hoje a gente está com várias ações junto ao município, e aqui a primeira, o que a gente está fazendo, quando se diz respeito a alimentos, eu não tenho como fazer uma dupla visita. Quando se diz alimentos, se trata de saúde pública. Tratando de saúde pública, eu não tenho como não multar. Nesse aspecto, deixa eu fazer um gancho, já que tu tocou na saúde pública. Eu acho que talvez poucas pessoas que conheçam a sistemática, mesmo conhecendo, talvez não tenham se dado conta, e mesmo os fornecedores.
não é só a vigilância sanitária que pode atuar na questão dos produtos. E aqui eu digo não o preço do produto, Sim. mas a questão do vencimento. Eu vi uma reportagem há esses dias sobre uma atuação, não houve? Isso, a gente está atuando. Pretendemos chegar a 100% de todos os mercados e supermercados do município, tá? Assim, não vamos deixar nem o mercadinho daquele bairro mais distante. Não, demore o quanto tempo for, nós vamos passar nesses mercados para ver. Como eu comentei, saúde pública, nós temos que fazer isso. A nível de vigilância sanitária, sim, eles também trabalham junto, até se tiver alguma ação em conjunta com nós, mas nós tratamos mais de produtos enlatados, empacotados. A vigilância sanitária atua mais na questão do produto in natura, né? Se não tem a selagem, não tem... aí é um outro departamento, mas prazo de validades é com o PROCON, é com nós. E as multas, em que faixa as multas andam? Seja por isso ou por outro motivo? Ela tem um mínimo e tem um máximo? Tem um mínimo e tem um máximo. Então, a multa, a pena base é condição financeira, a gravidade da ação e a condição econômica, né? Então, é levado em consideração essas três além disso, ela é multiplicada pela URM municipal, que é a URM do município, né? Então, ela é uma multa bem expressiva. Como está acontecendo bastante, a gente pegar bastante mercadorias em mercados, produtos vencidos, de um primeiro momento a gente está fechando um termo de ajustamento de conduta. Para quê? Para que sirva como educação, exatamente, como educação, e não ter reincidência, né? Porque não adianta eu passar hoje, aí tá tudo ok, eles pagam a multa, mas eu passar daqui um mês, vai ter outro produto vencido lá. Aí se tiver isso, a gente não pode fechar um TAC novamente em menos de 2 anos. Sim. Porque educar não é para todos os dias, para todas as infrações, né? Isso. É um limite. Isso, então a gente também está levando em conta o faturamento da empresa, né? Para tentar fechar esses termos de ajustamento de conduta. Nossa função não é uma função arrecadatória, tanto que a gente antecipadamente, antes de começar a fazer essas vistorias, né, essas pesquisas que a gente fala sempre que o PROCON não fiscaliza e sim pesquisa, a gente passou nos mercados, mas a gente já foi avisando no site, no próprio site da prefeitura, saiu uma nota dizendo da nossa atuação. Então a gente automaticamente já havia informado de uma maneira que nós iríamos passar. Mesmo assim, está acontecendo essas infrações. Quais são, normalmente, dependendo da cidade, dependendo do estado, há uma concentração de queixas, apesar de que no país nós temos mais ou menos uma ideia, né, de quem são os campeões de queixa. Aqui em Bento Gonçalves tem assim um padrão, dá para dizer, está concentrado em 1, 2, 3 situações, tipo de atividade em ter uma concentração maior de queixas? Hoje, claro, a telefonia, os bancos, mas também hoje a gente recebe muita reclamação informal por redes sociais, alguns e-mails, mas não nada formal, oficializado, que o consumidor venha até o PROCON e faça sobre o combustível, que é um assunto bem delicado. O combustível, o que acontece? A gente faz, como eu te falei, a pesquisa que é rotina, tanto da cesta básica, quanto do combustível e do gás de cozinha. Então, o que acontece? Os consumidores, às vezes, não têm o entendimento que o PROCON não investiga. Cabe ao Ministério Público fazer a investigação. O que a gente faz? É o levantamento das notas fiscais, o levantamento de quando eles deveriam ter baixado e não baixaram, mas isso não significa que é uma abusividade. Não é uma abusividade. A abusividade é quando eles aumentam sem uma justa causa, né, que já aconteceu aqui, inclusive no nosso município, na greve dos caminhoneiros.
teve um posto de gasolina que no momento eles não tinham gasolina, porque todos os postos ficaram sem, né? Ficaram sem gasolina. No outro dia ele aparece com gasolina sem procedência. Na verdade, procedência tinha, ele tinha no estoque dele, só que ele aguardou, né? Não vendeu. E no outro dia ele colocou 10 centavos a mais. Era 10 centavos, sim, mas era um valor que não estava justificado esse aumento. Então não pode, isso não, perante o Código de Defesa do Consumidor é prática abusiva. Essas pesquisas vêm de longa data, né? Não é uma prática de agora. Não. Em relação aos combustíveis e a cesta básica, e o gás em relação aos outros, e o gás de cozinha. Exato. Isso é uma prática que vem de anos, né? Sim, essa prática vem de anos, é adotada praticamente por todos os PROCONs, a nível estadual e até mesmo nacional. Aproveitando o gancho, eu ia deixar para depois, mas já que tu falaste nessas pesquisas, eu acho que a maioria das pessoas que nos ouvem, nos acompanham, tiveram conhecimento, viram que aqui em Bento Gonçalves o PROCON agiu em relação ao preço dos combustíveis propriamente dito, deu aí uma certa celeuma, né, sobre encaminhamento. O que afinal, assim, rapidamente, se tu puder dizer, o que afinal aconteceu aí dias atrás em relação tinha muitas queixas na internet, eu acompanhei usuários, né, consumidores do combustível estão reclamando e o PROCON atuou. O que aconteceu aí nesse episódio aí? Nesse episódio aconteceu que teve uma baixa na refinaria, a redução já vem da refinaria e são passados normalmente para a distribuidora. A distribuidora teria que passar esses valores para os postos de gasolina. Automaticamente os postos deveriam passar para o consumidor, mas não está previsto, não há um tabelamento, não há até mesmo na Constituição Federal a gente vê o livre comércio. Então o PROCON, como eu falei anteriormente, a gente é limitado. O que nós fizemos é somente a pesquisa, mas a gente não faz, normalmente essas pesquisas são mensais. Teve o mês de novembro que teve a redução e agora no mês de janeiro e fevereiro que se os consumidores entrarem no site da prefeitura, procurar na página do PROCON as pesquisas, vão ver que a gente não fez uma no mês, a gente fez de 2 a 3, porque realmente houve. Aí a gente notificou todos os postos de gasolina, não somente uma vez, nós notificamos eles 2 vezes. Isso, 2 vezes a gente notificou todos os postos. Então, é um trabalho, vamos dizer que dá bastante demanda, pois a gente tem quase 30 postos de gasolina no município. Então, se passa em todos eles, se pede as notas, tanto de entrada quanto de saída desse período, né? Normalmente a gente pede dos 30 dias e a gente compara, a gente faz uma comparação dessas notas entre todos os postos. Então a gente está por dentro, nós estamos sabendo sim quanto um posto vende, a diferença, tem postos de rede que ele tem um posto talvez num bairro e depois mais central, há uma diferença entre postos da mesma rede, mas pelo que eles compram, eles estão dentro da margem, o que eles poderiam é diminuir a margem, mas aí é uma questão de administração interna, que a gente não tem como intervir. E toda essa documentação, também os e-mails recebidos, até mesmo algumas reportagens, a gente enviou tudo ao Ministério Público. Como a gente falou, eles são um órgão investigativo e que eles têm também mais poder até mesmo na hora de penalização, se tiver detectado alguma infração. Mas o nosso município, ele também não é o único município que tem um valor. Porque se fosse só aqui um valor absurdo, aí a gente podia dizer, não, é só em Bento Gonçalves, mas não é. São alguns postos que têm os valores menores, mas na cidade, tipo os PROCONs da Serra, na qual eu faço parte, que nós somos um dos PROCONs maiores, a gente está ainda com um valor abaixo do que outros municípios menores. Não tipo Farroupilha é menor que Bento, mas eles estão, talvez a compra seja melhor. Eu particularmente eu não posso dizer o porquê essas notas que a gente avaliou têm valores menores como Caxias, Farroupilha,
não se sabe, e isso talvez na hora da compra eles comprem em grande quantidade, talvez quando eles pagam adiantado, paguem um valor à vista. Então esse assunto da gasolina é um assunto bem delicado que está em investigação e a gente também está esperando posição do Ministério Público. É um assunto complexo, tenho que concordar, porque isso aí, a queixa sempre é a mesma e a manipulação do controle do sistema realmente é um assunto tortuoso. Não é só para o PROCON. Não, por isso que eu convido os procuradores, se me der licença, eu convido todos os consumidores que puderem vir até o PROCON, abrir essa reclamação de forma formal, que eu tenho embasamento para mandar isso ao Ministério Público, vai estar junto comigo, fazendo uma força maior e eu tendo embasamento nas minhas denúncias, porque de ofício o PROCON municipal foi acho que um dos únicos PROCON, se não o primeiro PROCON, a abrir de ofício um pedido de investigação ao Ministério Público. Deixa eu te ajudar, porque talvez o nosso ouvinte não saiba o que é de ofício. Tá. É por conta, né? A coordenadora quiser não pode por conta própria, né? E abrir isso. Precisa efetivamente das queixas, né? Mas antes de continuarmos, Karen, deixa eu aproveitar para fazer um agradecimento aos nossos apoiadores que tornam possível esse nosso programa. Eu quero agradecer a Almax, Excelência Imobiliária, a Via Sul Internet 100% fibra ótica e Odontologia Rigesso. Obrigado ao apoio desses três amigos, desses três grandes ramos, né, de atividade da nossa cidade com excelência. Aproveitando o gancho, Karen, tu falaste de fazer formalmente, etc. Aproveitar até para efeito de orientação para as pessoas. Como deve ser feita, aonde a pessoa deve ir, quando ela se sentir, né, prejudicada ou acha que tem alguma coisa errada com o seu fornecedor de produto, serviço, né, como ela deve agir para o PROCON dar o start nesse seu comportamento? Claro. O primeiro contato, então, ele deve fazer diretamente com o fornecedor. É muito importante anotar sempre os números do protocolo, pois essa é a prova que realmente ele tentou, de alguma maneira, resolver antes de chegar a nós, PROCON. Guardar e-mails, trazer para nós, no caso, né, deixar os e-mails lá guardados, mensagens, troca de mensagens, tudo isso faz prova de que, primeiramente, ele tentou resolver com o próprio fornecedor. Não tendo êxito em resolver com o fornecedor, daí sim a gente pede para que ele traga em xerox toda essa documentação, cópia dos seus documentos pessoais, que daí nós vamos abrir uma reclamação. Muita coisa a gente resolve num primeiro contato via telefone, jogo rápido, né? A gente faz isso via telefone. Não conseguindo uma resposta efetiva ou não com êxito, enfim, a gente manda uma notificação. Ocorre que a notificação ela tem um prazo de 10 dias para chegar, como ela é enviada por AR, ela tem 10 dias para chegar. Para responder esse AR, eles têm mais 10 dias. Então, no mínimo, essa tramitação às vezes demora 30 dias. Não por nós, mas sim pelo processo. Todo o processo tem uma linha de raciocínio e a gente tem que seguir ela. Não é porque a gente demora às vezes para dar uma resposta que o serviço é ineficiente. Não, o serviço do PROCON a gente resolve assim 99% das nossas demandas. Isso que eu ia te perguntar, até porque deixa eu encaminhar porque isso é muito importante. Porque quando um serviço é bem feito e encontra, né, a reclamação encontra eco e consequentemente tem a resolução, é muito importante. Eu ouvi de alguns amigos conhecidos a respeito da atividade que tem alcançado sucesso. Era isso que eu ia te perguntar. Vocês têm um levantamento, então este é o nível hoje de resolução? Sim, 99%. Vamos dizer que 1% gera demanda judicial que a gente encaminha para o Juizado Especial Civil. Nós estamos falando de um contexto, vocês fizeram um levantamento nesse ano, por mês. Qual é a quantidade de reclamações que o PROCON tem tido oficialmente? Não mensagenzinha, Facebook? Oficialmente. Esse ano a gente não fechou ainda o número, tá? Pois a gente está com 2 programas
2 programas por quê? Porque antes nós tínhamos um programa interno criado pela própria prefeitura. Hoje nós estamos inseridos no cenário nacional, nós usamos o SINDEC. Então, a nossa demanda interna, com esse programa interno, a gente ainda não conseguiu relacionar. Já pelo SINDEC, ele é um pouco mais rápido, a gente conseguiu. Mas o que eu posso te dizer é que o nosso atendimento duplicou, vamos dizer assim, porque agora a gente está em novo endereço, né? Nós estamos na prefeitura, subindo as escadas, de frente para as escadas do lado direito, bem na calçada. Então a nossa demanda duplicou, pois agora a gente está, vamos dizer, na vitrine, né? Então a gente está trabalhando bastante. Em números, como eu te falei, eu não consigo te dar agora exatamente, pois eu tenho que pegar o relatório dos 2 programas. Mas eu tenho certeza que são bastante apelos, a gente tem acompanhado. Não vamos dar o número, mas eu tenho certeza que a atividade do PROCON, a procura, é muito grande. Mas eu tenho assim mais ou menos diário, né? Diário a gente atende de 30 a 50 pessoas por dia. A nível de informação, a nível... a gente não deixa consumidor nenhum desamparado. Mesmo não sendo a atuação do PROCON, nós indicamos para ele. A gente não faz ele caminhar em vão. Se a gente tiver a orientação, a gente orienta. Se a gente não tem, a gente dá uma pesquisada. Olha, você tem que se dirigir a tal local que lá vamos resolver. O PROCON, assim, é um órgão, eu estou com uma equipe, inclusive, muito boa, tenho que agradecer os meus colaboradores, porque eles fazem um trabalho sensacional. Sozinha, eu não faço nada, né? A equipe é toda. Falar em informação, Karen, o código prevê, e agora a informação talvez tu possas dar não para o consumidor, mas para o prestador de serviço, fornecedor de produtos, porque há um dispositivo, se eu não estou enganado, que obriga, né, o estabelecimento a ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. E eu, como sou consumidor, às vezes passo em alguns lugares e não tenho visto em alguns lugares isso. Essa obrigação continua, vocês dão essa recomendação, tem punição para não ter o Código do Consumidor à disposição no estabelecimento, e se for verdadeiro, quem sabe já fica a recomendação, né? Inclusive, nós estamos distribuindo alguns exemplares do Código de Defesa do Consumidor gratuitamente, tá? Ali no PROCON. O que acontece? Isso está previsto em lei. O fornecedor, é dever dele de ter em lugar visível, de fácil acesso, tá, do consumidor, o Código de Defesa, tá? Um exemplar. Tem penalidade, sim. A penalidade de multa, uma multa não é tão expressiva, mas se ela for não for mais primária, vamos dizer assim, se ela for reincidente, essa multa ela duplica, né? Ela não vai ficar, num primeiro momento, a gente orienta. A primeira multa fica mais ou menos em quanto? Ela gira em torno de R$1.000, R$1.000 e poucos, R$1.500 no máximo, ela não passa disso, tá? Considerando a facilidade de ter o código, a multa, valor jogado fora, com valor expressivo. Exatamente. Pelo simples fato de ter Como a gente faz a primeira visitação, muitas lojas, fornecedores, enfim, eles acham que a gente não vai na segunda. Então, eles não vêm até o PROCON buscar. Mas a gente está passando, não é uma vez só. Como eu disse, é rotina. Hoje o órgão é rotina dele fazer a fiscalização de mercados, de postos de gasolina, no comércio local. Muito importante nós falar também no comércio local a precificação, tá? A precificação tem que estar na vitrine. Que também é um hábito perdido às vezes, né? Tu pode, às vezes tu vê um sapato, uma camisa, tu te interessa por ela, mas tu não quer entrar na loja, já te facilita tu ver o valor. Quando tu chegar na loja, tu já sabe o valor aquela, né? Até para renegociação. Outra coisa de renegociação é a forma de pagamento. A forma de pagamento é prevista como, né? Se ela não está explícita dentro da loja, dá-se a entender que ela aceita qualquer forma de pagamento.
aceita cheque, aceita dinheiro, aceita cartão. E se tiver diferenciação de taxas, também tem que estar publicizado isso para o consumidor, para ele saber que se ele comprar no cartão, ele vai ter uma taxinha a mais. Como é difícil... E é bem amplo. Como é difícil, né? A lei é de 90 e essas imposições vêm desde 1990, tem 28 anos. Sim. Mas tem gente que prefere, né, não cumprir a determinação e talvez veja por outros motivos, né, a preferência em não cumprir essas questões, que envolvem algumas obrigatoriedades até simplórias, simples muitas vezes, né? Karen, nós estamos quase chegando ao fim do nosso programa, passa muito rápido, como eu sempre digo para os nossos convidados, passa muito rápido. Antes da gente terminar, eu gostaria que tu tem alguma recomendação, eu te pediria, tu tem alguma orientação de caráter geral para aqueles que nos acompanham, né? Enfim, seja para o consumidor, seja para o fornecedor, uma recomendação básica, algum alerta, né? Uma recomendação de modo geral? A recomendação é muito particular, porque todos têm dúvidas, né? Então, tendo essas dúvidas, eu me coloco à disposição, coloco um órgão à disposição, tanto dos fornecedores quanto dos consumidores, para que tirem as suas dúvidas, estamos à disposição. O intuito, como eu falei, não é arrecadatório, mas sim nós vamos fiscalizar, nós vamos aplicar as sanções previstas no próprio Código de Defesa do Consumidor. Estamos de endereço novo, mudamos também o nosso telefone. Qual é o telefone? O telefone é o 3055-8544. É isso? É isso. 3055-8544. A 8544. Karen foi pedir ajuda aqui para os bastidores aqui. Isso aí. Então a pessoa pode ligar nesse número? Pode ligar nesse número. E se orientar? E se orientar. Primeiro, eu acho que é orientação. Mas né? não fazer a queixa, só se orientar. Não, a queixa, como Tem a gente que ir pede lá. a denúncia, tem que ser formalizada. A gente não faz, até via e-mail, a gente, dúvidas como qual a documentação que precisa, que horas a gente atende, porque tem um horário, a gente trabalha das 8 às 11h45, da 1h30 às 5h45. Mas o horário para abrir reclamações é um horário diferenciado, é das 9 às 11 e da 1h30 às 4 horas da tarde. Muito bem. Karen, nosso programa chegou ao fim. Que pena. Que pena. Tenho muito para falar. Numa outra oportunidade, Tá bom. quem sabe vamos falar bom, mais, à né? Eu disposição. quero te deixar a palavra à disposição para te despedir dos nossos ouvintes, né? Fazer as tuas considerações finais, fica à vontade. Sim. Então, eu agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. Se tiver alguma demanda, alguma matéria que os ouvintes quiserem trazer, quem sabe, para nós fazer um bate-papo, eu fico à disposição de vocês e deles também. Muito bem. Eu quero lembrar que esse programa tem o apoio de Regueço Odontologia, Via Sul Internet 100% fibra ótica e Almax, excelência imobiliária. Eu quero deixar um testemunho do positivo, quero deixar os parabéns pelo positivo, excelente trabalho que o Procon vem fazendo, né, sob o comando da Karen, sua coordenadora e toda a sua equipe que estão, no meu ponto de vista, de parabéns. Eu quero deixar aqui registrado, porque tive a oportunidade de acompanhar muitos depoimentos e muitos testemunhos a esse respeito. Claro, o serviço sempre tem como melhorar e sempre será assim, né? Mas meus parabéns, Karen, a ti e a tua equipe. Quero te agradecer, muito obrigado por ter estado aqui, tá? E numa outra oportunidade, com certeza, vamos estar aqui de novo. Eu quero agradecer a vocês que estiveram conosco, lembrando que aqueles que quiserem rever esse programa terão horários alternativos na TV, canal 14, onde você nos acompanha pela TV Cidade, a TV Bento.com, a TV da nossa cidade aqui de Bento Gonçalves. E também quem quiser poderá assistir quantas vezes quiser na nossa página no Facebook, também TV Cidade, TV Bento.com. A vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado e fiquem com Deus.